Melissa vai conseguir obrigar Felipe a se casar com ela. Isso porque, percebendo que está perdendo o conde para Lívia, Melissa, com a ajuda de Roberto, consegue armar para que Felipe caia feito um pato no plano dos irmãos. Já no dia seguinte, Melissa está deitada com Felipe em sua cama, quando Zilda entra e, ao ver a cena em choque, ela diz: "Valha-me Nossa Senhora!" Felipe vai acordando sem entender o que está acontecendo, enquanto falsa, Melissa começa: Felipe, e agora?" Nesse momento, o conde encara a noiva sem entender o que está acontecendo, enquanto Lívia observa de fora a cena. E sem graça, Zilda se desculpa: "Me perdoe, senhor. Conde, eu não sabia que..." Desculpe. E Felipe questiona: "Melissa, o que você está fazendo aqui, na minha cama?" E cínica, ela responde: "Ai, meu amor, não fala assim comigo." E gaguejando, Zilda fala: Eu vou deixar os dois conversarem a sós e depois eu limpo tudo isso aqui." E rapidamente, Felipe rebate: "Espere! Não, Zilda, está acontecendo um terrível engano aqui." E sem graça, ela nega: Não, sou eu que peço desculpas, senhor conde. Com licença." E confuso, Felipe tenta entender: "Melissa, você... O que está acontecendo? Você aqui, na minha cama?" E ela começa: "Meu amor, eu não..." E Felipe a interrompe: "Saia daqui, Melissa." E ela tenta se justificar: "Eu não imaginava que tivesse problema. Nós vamos nos casar amanhã. Eu fiquei sem sono, então eu vim." E Felipe fala: "Você é ardilosa, Melissa. Você se enfiou aqui, na minha cama, para me constranger. Foi isso? Isso não pode estar acontecendo. É um pesadelo." E fingindo uma falsa indignação, ela questiona: "Um pesadelo? Um pesadelo acordar com uma mulher como eu ao seu lado? Meu amor, eu vou ser sua mulher. Eu vou ser a sua esposa para o resto da vida, a mãe de seus filhos." E firme, Felipe diz: "Melissa, não adianta ficar choramingando. Você não me comove. Pelo contrário." E ela tenta se justificar: "Como que eu podia imaginar que a Zilda ia trazer o seu de jejum no quarto? Ela nunca faz isso. Eu não pretendia causar nenhum escândalo." E Felipe a interrompe: "Eu não sei qual é o seu plano, mas pode ter a certeza que ele não vai funcionar, Melissa." E cínica, ela questiona: "Do que você está falando, meu amor? Amanhã nós nos casamos e ninguém mais vai nem lembrar do que aconteceu aqui." E firme, Felipe decreta: "Não aconteceu nada aqui. Melissa, entendeu? Não aconteceu nada aqui. Esse casamento amanhã não vai acontecer. E se eu tinha alguma dúvida sobre a nossa vida em comum, ela não existe mais. E eu não preciso procurar palavras para não ferir os seus sentimentos. Eu posso falar aqui na sua frente e na sua cara. Nós não vamos nos casar amanhã e nem nunca, Melissa." Nisso, Vitória aparece dizendo: "Ah, vai sim, Felipe. Amanhã você sobe ao altar
com Melissa Borghini. Enquanto isso, longe das vistas de todos, Lívia se lamenta. Meu Deus do céu, por que você fez isso comigo, Felipe? Por quê? Já de volta ao quarto, o conde fala. Respeito muito a senhora, minha tia, mas não vou admitir ser tratado como um moleque inconsequente. E a condessa rebate. Mas foi exatamente assim como você agiu. Eu não esperava isso de você. E você vai arcar com as consequências. Vai se casar com a Melissa, sim. Eu estou fazendo exatamente o que o seu pai faria. E Melissa começa. Se o meu pai estivesse vivo... Porém, Vitória interrompe. Se o seu pai estivesse vivo, estaria envergonhado de você, Melissa. Que decepção! Você agiu como se fosse uma criadinha qualquer, que não resiste à primeira investida e vai logo se enfiando na cama do patrão. O sobrenome Borghini merecia um futuro melhor. E nessa hora, Doroteia fala: Alto lá, condessa! Felipe é noivo de Melissa. Noivo. E se Salve estivesse vivo, ele morreria de vergonha. E Vitória continua. Ele morreria de vergonha sim. Da filha, da mulher, da família toda. Você sabe muito bem o que eu estou me referindo. E cansado, Felipe diz: Não vamos aturar essa cena. Desculpa. E insistindo, Vitória exclama: Felipe, você não ouse faltar a uma reparação. E ele revela: Minha tia, a Melissa fez tudo de caso pensado e eu não vou cair nessa armadilha ridícula. Desculpa. E Melissa nega: Madrinha, não é verdade. Não é verdade. Eu já inocentei o Felipe uma vez. Eu disse a verdade. Eu poderia ter me aproveitado daquela situação, feito ele reatar o noivado comigo. Mas eu não fiz. Eu disse que não havia acontecido nada. E Doroteia a defende. Melissa é muito correta. Jamais faria uma artimanha dessas. Eu a criei assim. A condessa joga na cara. Doroteia, você não é exemplo para nada. E ela rebate. E a senhora, por acaso é? E Felipe a interrompe. Chega, Doroteia. Eu já tinha decidido que esse casamento não ia acontecer. E agora, depois disso tudo, está definido. Acabou. E Vitória fala: Não, Felipe, não. Porém, neste momento a condessa começa a passar muito mal. E preocupada, Melissa exclama: Madrinha, meu Deus, onde está o remédio? Chama a Zilda. E enquanto Vitória é socorrida, Felipe vai atrás de Lívia e a encontra vindo com Alex, que diz empolgado: Pai, vamos ao jardim. Quer ir conosco? E Felipe responde: Vai na frente, meu filho. Eu preciso conversar com a senhorita. E assim que Alex sai, Lívia diz: Eu não tenho nada para falar com o senhor. E Felipe fala: Pelo visto, você já deve ter ficado sabendo que Melissa... E Lívia o interrompe. Esteve no seu quarto, na sua cama. Ninguém me falou. Eu mesma vi ontem à noite. E o conde questiona: Ontem à noite? Como assim, Lívia? E sem paciência, ela responde: E não vamos perder tempo. O Alex está me esperando. E Felipe incrédulo fala: Você
Você não está acreditando que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas. Não depois do nosso entendimento, dos nossos beijos, né? E firme, Lívia continua. Não, se alguém tivesse me contado, mas eu vi a Melissa entrando no seu quarto ontem à noite. E eu fiquei no corredor esperando que ela saísse. Mas não, o Senhor não mandou ela embora. Ela dormiu no seu quarto. E mais uma vez, eu fui feita de idiota. E Felipe revela. Lívia, calma, por favor. Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas... Melissa foi leviana, foi inconsequente. Ela se enfiou na minha cama sem que eu percebesse. E rindo sarcástica, Lívia rebate. E passou a noite inteira sem perceber nada? Não faça pouco de mim. Não faça pouco da minha inteligência. E sentido, Felipe fala. Eu jamais faria algo assim, Lívia. Parece que você não me conhece nem um pouco. E determinada, ela responde. Não, eu não conheço mesmo. A Anita, minha irmã, ela disse que ela viu a Melissa entrando no seu quarto quando o senhor havia dito que havia rompido. E o conde se explica. Isso também foi um mal-entendido, Lívia. Você ontem mesmo estava dizendo o quanto confiava na minha lealdade. E magoada, ela confirma. Sim, eu me enganei. Eu acredito na sua lealdade, na questão do meu pai. Mas no seu amor, eu não acredito mais. E Felipe tenta mais uma vez. Não confunda as coisas, Lívia. Por favor, eu caí numa armadilha. Confia em mim. E ela pede. Se aproxima da Melissa. Se case com ela. Ela pode ter sido leviana, mas ela não fez nada sozinha. Se case com ela, conde. É a coisa mais digna que você faz. E então, sem dizer mais nada, Lívia sai. Enquanto Felipe decide se casar com Melissa. Primeiro, para salvar a honra da moça. E também pela saúde delicada de Condessa Vitória. Mas aí me conta, o que vocês acharam aí dessa armação da Melissa e do Felipe ter caído, embora ele não acredite realmente que possa ter acontecido algo a mais entre eles? Se fosse vocês no lugar do conde, também se casaria com a Melissa para salvar a honra dela e pela saúde da condessa ou não? Priorizaria a sua felicidade? Bom, para mim, Tatiane, primeiramente, eu priorizaria a minha felicidade. O resto que cuide cada um dos seus problemas. Ninguém está pensando no Felipe, na felicidade dele. Cada um está pensando em si. E se a Condessa Vitória está com a saúde delicada, é por conta dela mesma, por conta das atrocidades que ela faz, por conta dela prejudicar Bernardo. Então, ela só está recebendo aquilo que ela jogou para o universo. E Melissa não merece consideração nenhuma, né? Já que ela não tem consideração por ninguém, então eu acho que realmente Felipe não devia se casar com ela e devia sim priorizar a felicidade dele. Já Lívia tem toda a razão de estar desconfiada de que o conde realmente não vale nada, né? Porque ele já deu provas disso pra ela, principalmente quando desconfiou dela. Enfim, uma situação bem complicada essa que o conde se meteu. Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você faria, que eu quero muito saber. E antes de você ir embora, como de costume, já me deixa aquele like que é super importante, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nada do que vai acontecer em Além do Tempo. Então é isso, super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!